Então se inicia a vida no edifício London. O edifício London, ele era um edifício novo, então todas as partes do apartamento eram muito bonitas, tinha uma área de piscina, tinha uma área de brinquedos, era um lugar muito legal de morar e tudo. Todas as despesas eram pagas pelo pai do Alexandre, porque eles acho que não tinham condições nem de pagar o condomínio daquele prédio. E também ali carros, como por exemplo seguro de carro, esse tipo de coisa, era sempre o pai que pagava tudo, então a vida deles era muito tranquila. Nesse mesmo ano também, a Ana Carolina decide que ela quer voltar para a faculdade, né, a Jatobá, e ela volta, ela retorna para a faculdade, porém ela não consegue pagar as mensalidades e pelo jeito o pai do Nardoni não pagava também a mensalidade para ela, até que ela tem que desistir porque, enfim, venceu a quantidade de parcelas, ela não pôde continuar. O pai dela quis assumir, mas também não conseguiu pagar por muito tempo. Todo mundo ali era meio enrolado e ela acabou tendo que parar a faculdade e ficou muito frustrada mesmo. Então ali ela estava com duas crianças, vivendo uma vida de mãe, de dona de casa, que ela não suportava, ela não sabia viver. Continuava essa senhora indo até a casa dela fazer limpeza e esse tipo de coisa. O apartamento realmente foi decorado de uma forma bem assim bonita. Eles tinham móveis planejados, era uma coisa bem ajeitada, bem organizada. Não era um apartamento em si gigantesco, mas os dois meninos, o bebê e o bebê, o Cauã e o Pietro, tinha ali o seu quarto no apartamento e tinha um quarto só para Isabela, que foi todo decorado ali como a Isabela gostava, da Hello Kitty. Enfim, tudo era feito no gosto da Isabela, porque era tudo a avó que ia lá comprar. Então, a avó, ela fazia isso. E todas as outras coisas da casa também. Então ali foi mobiliado como eles queriam, assim, tudo muito bonito. As brigas nessa época com a Ana Carolina Oliveira, que era a mãe da Isabela, tinham parado. Inclusive o Pietro, filho da Ana Carolina Jatobá, e a Isabela estudavam na mesma escola. Chegaram até mesmo em um momento a Ana Carolina de Oliveira pedir para Jatobá levar a filha dela uma ou duas vezes na escola, coisa que nunca aconteceria em outros tempos, e as coisas parece que estavam muito pacíficas, até que chegou a época do Alexandre se forma ali em direito, então tem a formatura e todo mundo fica muito orgulhoso e ele começa a prestar os exames para a ordem, né, para a ordem dos advogados, mas ele foi reprovado 3 vezes. E talvez depois de vocês assistirem a análise do Ricardo Ventura, talvez vocês consigam entender, ele realmente não tinha nenhum tipo de vocabulário. Ele não sabe falar, ele não sabe se expressar, ele é uma pessoa, assim, muito estranha. Sério mesmo, gente, muito estranha, é como se fosse um boneco que vão guiando, sabe? É uma coisa muito estranha. Enfim, depois vocês vão poder ver com os próprios olhos de vocês, na visão de um especialista, tá? Não só com a minha opinião. E então, nesse meio tempo, que toda essa frustração começa a chegar, eu me pergunto, o pai dele, gente, pelo amor de Deus, trabalhava em várias empresas super importantes. E a gente vive num país que a indicação é tudo. Ele não conseguiu um emprego para o próprio filho, então eu acho que ele preferia sustentar o filho dele do que, de repente, passar vergonha em algum lugar, porque não é possível, assim. Mas porque o filho dele trabalhava como auxiliar no escritório de advocacia e ali ele ficava ganhando R$ 900. Então, para sustentar 2 filhos, uma esposa, ele ia viver dependendo do pai para sempre. E isso era uma situação que não tinha jeito, assim, não tinha uma data prévia para mudar, porque o cara continuava o mesmo, ele não manifestava nenhuma vontade, e tirar esse vínculo monetário, assim, ridículo para um homem da idade dele, já com filhos e casado, enfim, casado ele ainda não era, né, no papel, mas já morava com a Jatobá, e tudo vai se desenrolando aí. Com o tempo, eles chegam a morar no London até o dia o fatídico dia, eles chegam a totalizar só 40 dias. Durante esses 40 dias parece que foi tudo muito tranquilo. Vizinhos não ouviram brigas, eles não tinham discussões. Ela também relata que eles tinham momentos pacíficos, tiveram bons momentos ali. Ela dizia que no outro apartamento tinha alguma coisa ali que impedia eles de irem para frente, esse tipo de coisa. E a menina, a Isabela, ela passava de 15 em 15 dias, finais de semana com o pai. Então a avó, ela comprou na época motinhos, essas motos recarregáveis, né, eletrônicas, enfim, não sei, gente, como é que chama direito.
e comprou uma para Isabela e uma para o Pietro, para que não tivesse ciúmes entre os irmãos. E no dia 29 de março, né, de 2008, que foi quando tudo aconteceu, o Alexandre ele tinha que pegar o carro da esposa e levar até a seguradora, porque estava... São Paulo sempre foi muito campeão ali em roubos de carro, mas parece que estava demais naquela época. E as empresas estavam instalando GPS de graça, então você só tinha que levar o seu carro, se você fosse um assegurado, você levava o seu carro. E foi quando ele levou o carro que eles fariam ali todo o percurso, enfim, até o momento ali daquela tragédia. Ele levou o carro logo cedo para colocar GPS. Saindo de lá, ele foi para casa da mãe dele, onde ele tomou café e já foi embora com a Isabela. Depois eles passaram um dia bem, foram para a piscina, brincaram, descansaram à tarde, até que ele pega o carro e leva a menina até o McDonald's junto com os irmãos e a Ana Carolina Jatobá. Então vão todos ali para o McDonald's. Do McDonald's eles vão até uma espécie de hipermercado, onde você precisa ser uma espécie de afiliado, então você precisa fazer todo um trâmite ali, tirar um cartão, enfim, um cadastro, e parece que saía ali um cartão também. Eles realmente não estavam precisando de nada, mas parece que o lugar era um lugar bem grande, gostoso de passear. E as câmeras de segurança, inclusive, mostram que a Ana Carolina ela estava de mãos dadas com a Isabela no supermercado, enquanto o Pietro corria atrás das duas. Então, tudo parecia muito normal. Ela também estava muito feliz, porque no dia 23 de fevereiro eles tinham oficializado a união mesmo em cartório, a Ana Carolina Jatobá e o Alexandre Nardoni, então eles eram oficialmente casados. E ela parecia estar muito bem, com direito a beijinho na escada rolante e tudo, sabe? Ele pegou também um carrinho que tinha um lugar para colocar bebê, colocou o Cauã, que era um bebê de 11 meses. Ali também, no mesmo carrinho, colocou a menina, né, a Isabela, e também o filho dele, o Pietro. E algumas coisinhas que eles tinham comprado, acho que umas 3 coisinhas que eles tinham comprado no supermercado. Houveram muitas conversas, isso eu lembro até na época, que parece que o cartão deles não tinha passado, isso é mentira, eles só foram lá fazer um cartão de cadastro e o que eles compraram eles conseguiram pagar tranquilamente e decidiram que ia voltar para casa, isso por volta de 6 e pouquinho da tarde, mas desviaram o caminho e foram para casa da sogra, né, da Jatobá, para casa da dona Cida Nardoni. Lá brincaram muito, jogaram muito videogame, fizeram muitas coisas legais e eles lembram, assim, que estava passando inclusive ali uma chamada do Big Brother Brasil, então já estava começando a ficar tarde, é quando eles decidem ir embora. Mas já tinham tomado lanche, feito de tudo e, enfim, iam descansar. E nesse dia, o namorado, que na verdade já estava se tornando noivo da Cristiane, da irmã mais nova do Alexandre Nardoni, ele estava fazendo aniversário. Então ela tinha saído para uma espécie de churrascaria, bar, não sei, para comemorar o aniversário dele. E no dia seguinte, que seria um domingo, teria um churrasco na casa da dona Cida e do seu Antônio Nardoni para comemorar o aniversário ali do futuro genro. Então meio que seriam 2 festas e o casal Nardoni até cogitou a possibilidade de deixar as crianças com a dona Cida e poder encontrar o casal que estava comemorando ali no bar para ficar todo mundo junto ali, aproveitar, enfim, tirar a noite para eles, mas parece que não foi possível, eles decidiram em última hora não, porque no dia seguinte já teria o churrasco, então já estava bom. Nessa noite, se eles tivessem ido encontrar o casal, talvez tudo que aconteceu não tivesse acontecido, seja lá o que tenha acontecido, porque sinceramente, lendo a Ilana Casoy e o Rogério Panhan, assim, são realmente inconsistências que ele levanta que fazem muito sentido, não tiram, não isentam a culpa totalmente dos Nardoni, mas realmente levantam algumas dúvidas e eu já tinha algumas desconfianças, mas isso eu vou deixar bem para a última parte, porque, sinceramente, eu tenho as minhas teorias, mas vamos lá com o que aconteceu, né? Segundo registrado pelo próprio GPS do carro, eles chegam no edifício London ali por volta de 11h30. E alguns quebradinhos, eu vou deixar aqui na tela, tá? Esses quebradinhos. E também se precisar algum nome, que eu não consegui lembrar todos, eu vou colocar aqui pra não ficar parando, né? Pra ter que olhar, enfim. Eles chegam, a Ana Carolina diz que tinha uma caminhonete preta parada ao lado do carro deles.
O Alexandre Nardoni pega a Isabela, que estava, segundo ele, dormindo, sobe, vai para o apartamento dele, que era no 6º andar, leva a criança e coloca a menina ali na cama e volta para pegar os 2 pequenos que estavam no carro com a Jatobá. Então ele chega no estacionamento, deixa a menina dormindo, obviamente é a mais velha, mais pesada, e ela estava, segundo ele, em sono bem profundo. E ali ele pega também uma outra criança, ela outra, eles fecham o carro e vão para o apartamento. Só que quando eles chegam no apartamento, eles abrem a porta, não tem nada arrombado, nada, absolutamente nada. Eles entram, acendem a luz e já dá para ter uma ideia panorâmica, porque o apartamento ele era pequeno, então já tinha como olhar ali e perceber que tinha alguma coisa estranha. Ele percebe, então segundo ele estava com o Pietro no colo. Ele percebe que a menina não está na cama, não está dormindo, e ele enxerga ali no quarto dos meninos um buraco na grade de segurança. Os prédios, eles têm grade para a criança não cair. Essa grade havia sido cortada, então ele tenta chegar com o Pietro ali perto. Segundo ele, conseguia, a cabeça dele não cabia, que é meio também consistente, o buraco tinha 47 centímetros, era impossível também não passar a cabeça dele. Enfim, ele olha ali, ele vê aquela situação, não acha a Isabela, e nesse mesmo momento ele começa a querer descer a escada, procurar a menina, e ele já escuta as pessoas gritarem que tem uma criança lá embaixo. E aí é que tudo começa a ficar muito nebuloso e muito complicado. Por quê? Foram feitas 3 ligações. Uma ligação para o pai dele, foi a primeira ligação, que durou em torno de 30 segundos, e ninguém sabe de fato o que foi dito. Segundo ele, eles tinham uma vida muito unida e que antes de chamar resgate ou polícia ou qualquer coisa, ele iria avisar o pai dele. Isso é estranho. Depois a Jatobá ligou para o pai dela, avisando o que tinha acontecido, e depois para a mãe da menina, para Ana Carolina Oliveira. A Ana Carolina Oliveira disse que estava na casa de amigas e estava próximo realmente do edifício London e chegou muito rápido até o local. Depois supõe-se que ela não estava em outro lugar. Sinceramente, isso para mim não interessa. Eu vi que muitas coisas sobre ela foi levantada, mas assim, eu não entendo como isso pode interferir ali no crime em si, né? Mas ficam também levantando coisas, acho que não tem que levantar. Você tem uma guarda compartilhada, você está deixando 2 dias o seu filho com o pai e a madrasta. Eu acho que você também tem o direito de ter o seu momento ali de diversão, eu acho que totalmente normal. Mas ali, quando esse autor ele levanta muitas inconsistências, e então parece que a versão foi diferente, enfim. É só mesmo um adendo, porque se vocês lerem, vocês vão perceber. E parece que ela chega em pouquíssimo tempo no local. Só que quem enxerga primeiro é o morador do primeiro andar. O morador do primeiro andar estava assistindo televisão e percebe que alguma coisa caiu, assim, fez um baque surdo, assim, no chão, no gramado. Quando ele olha, tinha uma criança. Ali ele já interfona para o porteiro, que estava saindo dos fundos do prédio, ele não estava na portaria naquele momento. Ele consegue atender, e o morador do primeiro andar diz: olha, tem uma criança no jardim, caiu uma criança aqui. E quando ele avisa o porteiro, todo o drama começa a acontecer. O porteiro simplesmente se desespera, o próprio morador do primeiro andar chama o resgate. Enquanto ele estava chamando o resgate, eles já conseguiam escutar o Alexandre gritar: entrou gente no meu apartamento, tem ladrão no meu apartamento. Era isso que ele gritava, não, por exemplo, minha filha caiu. Não, ele estava gritando: tem gente no meu apartamento. Enquanto isso, o morador do primeiro andar, ele faz a ligação para o resgate. Ele liga lá, 190, então ele começa: pelo amor de Deus, filha, tem ladrão no prédio, caiu uma criança, jogaram uma criança do 6º andar. E a moça, com alto grau de experiência, percebeu que a situação era realmente séria. E ele disse: olha, tem uma criança caída aqui, pelo amor de Deus, filha. E ele começou a dar um endereço, né? Rua Santa Leocácia, 138. E ela: olha, você tem um ponto de referência? E ele: tem a telefônica. E ele, muito nervoso, perguntando também para uma outra pessoa ponto de referência, muito desesperado. Logo em seguida que ela atendeu o chamado e registrou tudo, o porteiro também telefonou para o resgate, chamou o resgate também. Enquanto isso, o Nardoni simplesmente estava gritando que tinha gente no apartamento. Então muitas pessoas entraram para seus apartamentos, trancaram portas, enfim, ou ficaram perto, tentaram ficar juntos.
Uma mulher que morava no prédio, ela desceu, ela tinha um horário certo, então ela sabia que era meia-noite no momento em que ela desceu, porque ela tinha levantado para dar remédio para o filho. Quando ela ouviu a situação, ela desceu e viu a Jatobá segurando o bebê e xingando muito, muito mesmo, assim, palavrões horríveis, com o bebê todo desengonçado no colo, até que ela ficou muito nervosa com aquela situação. Ela falou: filha, você quer me dar o bebê um pouco? Você tá um pouco nervosa, sabe? Porque ficou nervosa de ver o jeito que ela tava sacudindo a criança. E no meio disso tudo chega também a Ana Carolina de Oliveira, ver a menina caída ali. Foi uma situação realmente bem terrível. Ela não deixava ninguém chegar perto, ela queria proteger, assim, a menina. Então mandou todo mundo se afastar, né? A polícia chega. Quando a polícia chegou, gente, juro, pelo que eles descrevem aqui, foram 15 carros de viatura, mais 10 carros da Polícia Civil das Operações Especiais, assim. Aí vocês imaginam, cenas de filme mesmo, né? Aqueles policiais da Operações Especiais saindo com as armas e tudo mais, e você olhando, né, aquilo, assim, parece que tinha tido uma rebelião num presídio. Enfim, tava todo mundo lá, porque afinal de contas, bairro de classe média alta, enfim. E foi o maior tumulto. Eu sei que os primeiros a chegarem foram os PMs, e os PMs já iniciaram ali uma busca pelo prédio atrás desse tal ladrão, ninguém sabia o que aconteceu, e ele já parou. E eles começaram a fazer uma varredura no prédio, até que a delegada Renata chega no local, a Renata Pontes. Para quem não sabe, a Renata Pontes, ela também iniciou a investigação do caso da Suzane von Richthofen. Dessa vez acho que eu falei certo. Ela iniciou o caso, mas ela foi afastada logo depois. Dessa vez ela estava ali responsável. Ela e o superior dela, o Calixto Calil, estavam responsáveis ali pelo que estava acontecendo. Ela pergunta para um PM se eles já tinham feito toda a varredura no prédio. Ele diz que sim. Eles sugerem uma espécie de portão que foi arrombado. Ele diz que não, que tá tudo certo, tá tudo limpo. Isso uns 10 minutos depois, então foi tudo muito rápido. E muita coisa que eles alegam também é que tinham muitos apartamentos que estavam fechados, assim, não tinha chave. Chave parece que ficava só na portaria para se alguém quisesse ver, esse tipo de coisa. Porque ainda não estava vendido, não estava alugado. O prédio, enfim, era novo, então não tinham muitos moradores. Então eles não pediram essas chaves, então esses apartamentos eles não foram averiguados. E também os fundos do lugar também não foi averiguado, eles não tinham olhado. Esse policial que deu essa informação se chamava Neves, e depois ele vai ter um papel importante sobre uma polêmica. Logo depois da polícia, quem chega é o corpo de bombeiros, que vai lá, o resgate, chega e vai dar os primeiros socorros para a menina. Eles percebem que ela tem vida ainda, que ela ainda tá com vida. A Ana Carolina entra no resgate, eles partem ali rumo à Santa Casa, só que infelizmente ela não resiste. Então tá todo mundo na Santa Casa e o médico tem que dar essa triste notícia, né? Que foi uma coisa que abalou muito, os avós estavam muito sentidos pro lado do pai, pro lado da mãe. A mãe estava arrasada. Enfim, foi uma cena assim muito triste. Já partiram, mandaram a menina pro EML para poder fazer alguns exames e tudo. Depois liberaram o corpo e foi feito o enterro da garota. Ela foi enterrada num caixãozinho branco e eles percebem, mexendo no cabelinho da garota, que tinha uma mancha, que uma marca de machucado na testa da criança. E todo mundo, mas o que seria essa mancha, né? O que seria essa marca, esse machucado na testa da menina? Eu achei até estranho, porque normalmente eles tampam isso com alguma coisa, mas o dela eles não tamparam e parece que ela tava com a franja cortada também, ou de lado, não sei. Eu sei que a testinha dela tava à mostra. E as avós perceberam, a mãe percebeu e ninguém sabia de onde tinha vindo aquilo. Só que a polícia já estava um passo à frente. Enquanto tudo isso estava acontecendo, eles estavam fazendo a maior varredura na casa, tentando coletar tudo quanto foi tipo de informação. Só que isso, gente, já tinha tomado uma proporção aqui fora, assim, sem precedentes. A mídia explorou demais esse caso. Eu lembro desses programinhas aí da tarde, aí, dos D da vida, sabe? Dos Corta Pra Mim, que eles colocavam até cama no cenário. Gente, foi uma coisa louca, a Globo surfou demais nessa onda Nardoni. Foi muita coisa mesmo que aconteceu, e a mídia, ela
querendo ou não, era uma época que as pessoas não tinham TV a cabo, não existia TV streaming, as pessoas assistiam muito mais TV aberta, e isso passava o dia inteiro só falando do mesmo assunto. As coisas que aconteciam era muito estranho, porque normalmente muita coisa corre em segredo de justiça e absolutamente nada corria em segredo. Tudo que acontecia já era noticiado na televisão. As pessoas começaram a tentar encontrar ou descobrir quem seria esse bandido no início, então montaram grupos no Orkut para tentar descobrir, comunidades. Tinha uma comunidade com mais de 50 mil pessoas, então eram várias pessoas tentando desvendar ali o que aconteceu. E foi todo um sensacionalismo assim gigantesco, porque óbvio, era um crime muito sério, mas você tinha o Brasil todo focado o tempo inteiro, não se falava de outra coisa, foi uma coisa mesmo sem precedentes mesmo, não parava, e isso não foi bom para ninguém. Logo que eles chegaram na delegacia, saíram ali, o resgate levou a criança, foi constatada a morte, eles já foram direto para a delegacia prestar depoimento, o Nardoni e a Ana Carolina Jatobá, e as histórias começaram a não bater. Eles disseram que o apartamento foi arrombado, mas a polícia já tinha olhado ali, viu que a fechadura não tinha sido forçada, que a pessoa então teria uma chave. Eles perguntaram para o casal se eles tinham sentido falta de algum objeto, eles disseram que não. Perguntaram para eles se eles tinham algum inimigo, eles disseram também que não. Perguntaram se pessoas estranhas tinham feito perguntas estranhas, eles disseram também que não. E depois eles mudaram tudo. Eles disseram que quando eles chegaram no apartamento, eles deram falta, acho que de um rádio, de algum objeto lá da casa, agora não me recordo direitinho qual objeto seria, mas que eles tinham sentido falta desse objeto, que o porteiro, Valdomiro, ficava perguntando se a menina era filha do casal, mais de uma vez. Óbvio, curiosidade, né, gente, que mata sempre, porque prédio é sempre essa fofoca. E queria saber também quanto tempo eles estavam casados, coisas assim, coisas de conversa boba, e também um homem que tinha instalado uma TV a cabo para moça do apartamento de cima deles ali, ou próximo deles ali, que precisava passar pelo apartamento dele, e eles tiveram meio que um desentendimento, porque a casa era sempre uma zona, e provavelmente foi por isso que existiu a briga. Quando a polícia chegou para olhar a casa e fazer a varredura, eles encontraram um chiqueiro. A casa da mulher era muito suja mesmo. Tava tudo jogado. Eles encontraram diversas fraldas, muitas descartáveis, jogadas assim na área de serviço, como se a área de serviço fosse um latão de lixo, mas uma fralda estava ali de molho, uma fralda de pano. A toalha também estava sendo lavada, só. Então, toda aquela zona, um monte de roupa, tinha roupa seca, tinha roupa para lavar, tinha uma toalha lavada. Tinha essa fralda ali, acho que era algum tipo de alvejante. Eu acredito que cloro, cândida, sei lá, algum tipo de água sanitária. A perícia achou aquilo estranho, o pessoal da perícia, quando começou a tirar ali, né, colher ali as provas, começou a achar as coisas um pouco estranhas e também começou a perceber que o apartamento tinha sido limpo. Muitas partes do apartamento que teria que ter manchas de sangue, que eles começaram a investigar e começaram a usar uma solução chamada luminol, que quando colocado em cima de uma superfície que já teve sangue, e isso é bastante importante, ela muda de cor. Só que o luminol não muda de cor só com sangue. O luminol, ele muda de cor com qualquer substância que tenha ferro. Então, ele também não sabe dizer para você se sangue é animal, se não é. É uma coisa que você precisa achar e mandar realmente para uma perícia, para fazer um exame de DNA, essa coisa toda. Parece que foi realmente isso que foi feito, mas os resultados foram também bem inconclusivos. Ninguém nunca conseguiu provar que o sangue do apartamento era realmente sangue da Isabela. Enfim, foi mais ou menos isso. Outras coisas começaram a entrar em questionamento também. Ele também pediu para trocar roupa, eles perguntaram por quê, ele disse que a roupa tinha ficado suja porque ele tentou passar, olhar pela grade e acabou se sujando. Depois eles perceberam que as manchas que tinham na camisa dele, era impossível ele ter sujado daquela forma, naquela profundidade, só olhando para ver se a menina realmente tinha caído. E depois de muito esforço, a perícia, com uma camiseta branca, foi usando peso, até chegar no peso praticamente exato da Isabela.
e a força que ele teria que fazer para colocar ela para fora do apartamento. O que a polícia encontra da menina mesmo, de material biológico ali, da menina na grade, é só a mão dela no parapeito, suja também de sangue, segundo a perícia. E depois vocês vão entender porque eu tô falando tudo segundo a perícia. E aí eles decidiram que eles iam investigar o carro também. Quando eles investigaram o carro, eles disseram que encontraram manchas de sangue no banco e do lado da cadeirinha do bebê, que fica ali no meio ali do banco do passageiro. Também mandaram para a perícia, os resultados também deram ali um positivo, mas um positivo quase inconclusivo. Ele tinha mais material genético que partia para Jatobá do que partia para o Nardoni. Então, obviamente, aquilo era alguma substância, talvez um vômito de bebê, porque da Jatobá eram as duas crianças, os dois meninos. E não tem muita diferença entre, segundo aqui uma PhD nessa parte aí de análise genética, essa coisa toda, ela explica aqui que não existe muita diferença quando você recolhe um material que não é ali recolhido propriamente para ser feito um exame de DNA. Quando é feito nessas circunstâncias, pode sim dar esse tipo de diferença. Outra coisa que ela aponta, que eu também achei bastante interessante, é que ela diz que quando você usa luminol, você é obrigado a bater uma fotografia, quando você é perito, você tem que bater uma fotografia da data de validade do luminol ou da substância que você for utilizar, e também bater a fotografia de onde você encontrou ali a mancha para que tudo seja periciado, porque existe um grande índice de luminol vencido, não é uma coisa que se usa muito. Eles fizeram basicamente uma operação CSI, eles começaram a fantasiar aquilo e basicamente começaram a chamar o lugar de CSI brasileiro. E isso foi uma grande porcaria, porque não funcionava desse jeito. A gente não tinha estrutura, o Brasil não tem estrutura para isso, e eles pintavam isso na imprensa, porque, sinceramente, São Paulo estava cagadíssimo nessa parte de trabalhos com polícia, trabalhos de perícia, estava tudo muito complicado. Então, eles tinham uma pressão enorme para resolver esse caso. Nessa mesma hora, enquanto eles estão fazendo todo esse processo, todos esses trabalhos, e tira foto e examina isso, examina aquilo, eles também mudaram uma mesa de lugar, que tinha uma quina, era uma mesa, era uma tábua de passar roupa, na verdade. Enfim, fizeram ali como foi. Eles já partiram do pressuposto que foi, na verdade, um assassinato. Então, a partir do momento que o casal Nardoni deu a versão deles, eles perceberam que ali tinha uma mentira, e eles sacaram que ali tinha acontecido alguma coisa que eles estavam tentando encobrir. O que eles ainda não tinham descoberto, mas eles sabiam que alguma coisa tinha acontecido. Então eles começaram a procurar, eles não focaram em procurar se realmente tinha uma terceira pessoa, coisa que eu acredito que tinha, mas eu acho que essa pessoa não era física, não estava física ali. E não, eu não acho que era um fantasma sobrenatural. Fiquem comigo que talvez vocês entendam, tá? E assim, é só a minha opinião, mas isso foi levantado muitas vezes. Tudo isso foi acontecendo, o crime tomou uma proporção nacional e mundial, acreditem, passava em vários canais de TV a cabo, falava sobre o caso Nardoni, ele chegou a ser comparado com o caso Madeleine McCann. Depois, inclusive, o advogado de defesa, inclusive o advogado dos Nardoni também chegou a citar isso, acho que ele achou bonito comparar com a Madeleine McCann, enfim. Que também ele foi meio burro, né? Porque a Madeleine McCann, os pais também foram apontados como supostos ali assassinos da menina e poderiam ter ocultado o cadáver. No meio disso, essas incongruências na hora de prestar depoimento fizeram com que o casal fosse preso. E isso estava certo? Não, isso não estava certo. Eles não estavam interrompendo, nem atrapalhando, nem tinha nenhum perigo de fuga. Então, pela lei, eles não precisariam ter sido presos. E, sinceramente, foi incorreto. O problema foi o seguinte, houve uma briga de egos e é aí que o papai Nardoni aparece na história. O Nardoni pai, ele tinha amigos na Homicídios. Então, eles queriam transferir o caso da mão do Calixto Calil e da Renata para Homicídios. Só que isso não aconteceu, porque isso só pode acontecer se nenhuma medida tivesse sido pedida, se nenhuma ação tivesse sido tomada pelo distrito. Aí pode ser transferido.
Só que quando eles perceberam que isso poderia acontecer, eles deram ordem de prisão ali e foi realmente, eles fizeram um pedido, na verdade, da prisão dos Nardoni, né, do casal, e foi realmente ali concedido, então eles conseguiram e eles foram presos por um tempo. E depois de ter acontecido isso, eles não podiam mais passar para outras pessoas fazerem o trabalho, tinha que se resolver ali mesmo no 9º distrito. Qual é o problema disso? O problema é que eles desconfiaram na época, e isso é uma coisa que mostra aqui muito claramente no livro, que o Antônio Nardoni ele tinha amigos nesse setor que seria transferido o caso do filho dele. E o Antônio Nardoni já estava muitas vezes sendo visto no local, conversando com policiais do lugar, fazendo contato, depois ele sempre dava uma desculpa que ele estava pegando instruções, que ele não estava muito seguro com o advogado, que ele queria mesmo uma ajuda, mas isso a gente sabe que é conversa fiada, ele não estava fazendo isso, inclusive ele disse mesmo em entrevista, falou aqui quando o autor entrevistou ele, que ele estava ali conversando com as pessoas, pedindo essa orientação, mas que muita propina foi pedida para ele. Isso são palavras dele, que está no livro, tá? Responsabilidade dele. E não é nem do autor não, tá? Dele mesmo. Agora, se ele também pagou essa propina, se deu errado, ele chegou a tentar fazer um acordo que ele disse que se eles conseguissem fazer essa transferência, o filho dele iria sim confessar o crime, ele ia conversar com a Ana Carolina para que ela confessasse também, para que isso fosse resolvido da melhor forma. Não vamos esquecer que ele também era um advogado. E ali, por algum motivo, ele não conseguiu fazer essa transferência e essa confissão nunca aconteceu. Assim, nunca mesmo. Nunca. E essa não confissão também é uma questão complicada. Quando eles começaram a fazer essa investigação, todo mundo estava contra os Nardoni, o mundo inteiro estava contra os Nardoni. Eles tinham muitas coisas a favor deles? Absolutamente não. Mas a vida do casal virou um inferno. Para vocês terem uma ideia, a família Nardoni chegou a quase passar fome por não poder sair na rua. Ficavam fazendo assim, queriam linchar mesmo todo mundo. Então, foi bem complicado. Eles chegaram a passar um tempo presos, depois foram soltos, depois foram presos de novo. E dessa vez, daí, eles já foram para julgamento. Durou mais ou menos aí uns 2 anos entre a primeira vez, né, entre o crime e o julgamento. Só que nesse meio tempo, gente, muita coisa aconteceu. Existiram muitas testemunhas, muitos depoimentos, foram mais de 67 testemunhas, mais de 67 pessoas foram ouvidas, na verdade, né, na delegacia. Gente, foram muitos exames, olha, foram coisas assim, eles se gabavam, mas se gabam até hoje. O promotor do caso, ele até hoje ele ainda se gaba, né, com esse caso de como toda a tecnologia e tudo mais, gente, ai, que loucura, que viagem, né? Tecnologia e no fundo, gente, era um monte de provas conclusivas que não concluíam nada. O que colocou o Nardoni e a Jatobá na cena do crime e os incriminou foi o comportamento deles, porque a parte de meu apartamento foi arrombado, não foi arrombado. Não tem jeito, não tinham muitos elementos que os defendessem, mas não foi a tecnologia da polícia que descobriu nada. Um boneco, fizeram um boneco ali, robô, eles trouxeram um boneco da USP para poder fazer a reconstituição do crime e trouxeram uma boneca com cabelo, assim, da cor do cabelo da Isabela, sabe? Então, assim, eram coisas forçadas, eram coisas que ficavam passando o tempo inteiro na mídia. Então não tinha, o nome Nardoni passou a ser assim, odiado mesmo, assim, a ponto de ter que parar de existir na face da terra. Era uma época que ainda existia muita questão ainda mal resolvida, muitas pessoas começaram a não querer deixar os seus filhos irem para a casa das madrastas, quando os ex-maridos eram casados, então isso teve uma repercussão na vida das pessoas também muito grande, começou a acontecer muitas brigas por pessoas que não queriam, sabe? Começaram a ficar desconfiadas, aquela velha história, você sempre duvida tá acontecendo com você. E era aquela imagem daquela família que parecia tão ilibada, e aconteceu uma coisa dessa, o rapaz formado, até então a gente não tinha todas essas informações dele, que se dane um diploma, o cara era um analfabeto funcional. Então assim, todas essas coisas são coisas que as pessoas não querem dizer. E isso é bastante complicado.
A Ana Carolina de Oliveira também não era nenhuma santa, gente. Todo mundo ali era pessoa normal, e foi isso que acabou com a entrevista que ele deu para o Fantástico, que acabou com a reputação dele, ajudou a terminar com a reputação dele. Porque a entrevista mostra um homem totalmente dominado por uma mulher, porque como ele não tinha uma defesa, como ele não sabe falar, ele ficou conhecido pelo cara, eu não sei. Foi assim que ele ficou conhecido. Eu não sei. Eu não ouvi. Eu não vi. Eu não entendo. Eu não sei como. Não existe um sentimento, não existe uma lágrima, não existe absolutamente nada. E é isso que vocês vão assistir depois aqui na terceira parte, já logo de início, vocês vão entender como isso prejudicou ele, porque assim, era um rapaz que você percebe que não sabe nem falar. Ele não sabe falar. Ele era um homem ali totalmente, sabe, ali à vontade na vida, sem postura nenhuma, e no fundo ele era lido socialmente de uma outra forma. Quando você olhava o pai e todo aquele status que aparentava ali os carros e aquela coisa toda. E as cenas clássicas que a polícia também abria muito precedente para que a mídia filmasse, para que a mídia tirasse foto mesmo, permitia que jornalista batesse fotografia, que fizesse, deixaram zoar bastante também, sabe? Faziam interrogatórios assim totalmente abusivos. Foi duro. Talvez tenha sido necessário, mas foi bem duro. E agora a gente vai para a terceira parte, terceira e última parte. É onde vocês vão ver um pedaço dessa entrevista, tá? Do Não Minta Pra Mim. Vocês vão entender direitinho o que aconteceu. Vão conhecer a fala dele, vão perceber o distanciamento que tem um do outro. Eles não eram felizes, dá para perceber que eles não eram um casal feliz. E dá para perceber também que a Ana Carolina, por mais que ela diga o tempo inteiro que ela amava a menina, você percebe que ela não amava. Então, é tudo muito nítido, e aí eu trago um profissional mesmo para mostrar isso para vocês, porque que ficou de tão estranho e porque ainda existem pessoas que duvidam disso, que duvidam que realmente o casal Nardoni, eles são culpados. Eu, na minha opinião, não duvido, sinceramente, não duvido, mas eu também não acho que foram só duas pessoas. E aí vocês vão entender tudinho na próxima parte, tá bom? Então, aguardo vocês lá, gente.